Oi gente, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai aprender como que a gente grava, ou melhor, como que a gente constrói funções de um gráfico usando o site GeoGebra. Lembra que na aula, na atividade 3, a gente utilizou o site GeoGebra para criar pontos. Agora a gente vai ver como que a gente cria funções no site, tá? Então, antes de você iniciar essa atividade, vocês têm que ter assistido o vídeo que o professor ensina como o que a gente constrói gráficos de funções. E aí agora a gente vai ver como que a gente constrói isso aqui no site. Então, como eu já falei para vocês na vez passada, você vai entrar no site GeoGebra, digita aqui em cima GeoGebra, tá? Ele vai abrir esse site. Você pode, provavelmente um de vocês vai abrir aqui, como é a primeira vez que vocês vão acessar. Se for aqui, vocês clicam em iniciar, tá vendo? Ó, aqui, ó, iniciar. E aí ele vai abrir essa parte aqui, que tem o plano cartesiano. E aí na aula passada a gente viu que essa reta que está na horizontal, que é a reta que está, podemos dizer que deitada, é a reta das abscissas e que representa os elementos que a gente chama de x. Então todos esses elementos são os x. A reta que está na vertical é a reta das ordenadas e a reta que contém os elementos y, ou também chamado de f de x. Isso a gente viu na aula passada. O que eu quero que vocês façam nessa aula? No PDF que eu mandei para vocês, tem algumas funções que eu quero que você construa os pontos e o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando você receber a função, a primeira função que tem aí é f de x igual a 4x mais 2, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam? A primeira coisa, vocês vão criar uma tabelinha, que nem tem aí no exemplo, colocando os valores de x e as respostas, que são os valores de f de x, ou também chamado de y. Aqui no GeoGebra, você vai fazer o seguinte, você vai criar pontos que representem esses valores de x e esses f de x. Como que a gente vai fazer isso? Como na aula passada a gente também já viu, vocês vão clicar nesse segundo ícone aqui em cima, ó. Vai clicar nele e vai clicar em ponto, certo? Então, o primeiro ponto que vocês têm é o x igual a zero. Provavelmente a resposta de vocês para o y deve ter dado, como é 4x mais 2, vai ser 4 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, o ponto zero do x vai corresponder ao ponto 2 no f de x. Esse é o nosso ponto A. O segundo ponto é o ponto 1. Fica 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, o ponto 1, o equivalente dele é o 6. Aí você vem aqui, ó, clica em ponto e adicionar 6, certo? 1 do x e 6 no y. O segundo ponto é o 2. 4 vezes 2 são 8, mais 2, 10. Então, no 2... Opa, deixa eu apagar aqui. Você pode clicar e apertar Delete. No 2, você vai marcar o ponto 10. Então, vem aqui, ó, ponto. O 2 do x corresponde ao 10 do y. O 3, que está aqui, ó, o 3 vai ficar 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, o 3 vai dar 14. Então, o 3 está aqui entre o 2 e o 4, tá? Você pode vir aqui, seguindo, e marcar 14. Se você tiver dúvida se é realmente o 3, vocês podem vir aqui nesse símbolo do lado, que é a calculadorazinha, ó, que tem álgebra, e clicar. Que ele vai mostrar os pontos. Ó. O primeiro, 0 e 2. O segundo, 1 e 6. O terceiro, 2 e 10. Está vendo que nesse D, ele marcou 3,05, porque a gente foi meio que no olho, né? Vocês podem vir aqui e editar ó, o ponto. Pode clicar aqui e apagar, deixar só o 3. Opa, o 3. E aqui você também pode apagar e deixar só o 14, tá bom? Isso também funciona, ele ajusta aqui. Depois que você fizer isso, o que é que você vai fazer? Você estava aqui, né? Você vai clicar na calculadora e agora, depois que ele tem os pontos marcados,
Vocês vão ter que marcar mais do que esses pontos, né? Vocês vão ter que marcar aqui no negativo também. Mas vamos fazer com esse daqui. Vocês vão clicar aqui em entrada e vocês vão escrever a função que eu botei para vocês. Como é a função? F, abre parênteses, x igual a 4x mais 2. Perceba que quando eu escrever essa função, eu posso vir aqui, ó, depois e mudar a cor dela, tá? Deixar ela visível ou não. Eu não sei se dá para mudar a cor. Table, configurações. Aqui a cor. Eu posso escolher outras cores para ela, tá? Para a linha. Vou deixar vermelho que destaca mais. Percebo que quando eu escrevi f de x igual a 4x mais 2 e pintei ela de vermelho, podem deixar azul se quiser, ele traçou essa reta. Essa reta é o gráfico da função, certo? Ó, ele traçou de infinito até o outro infinito. O objetivo de vocês é, depois que você marcar os pontos, os 10 pontos que eu pedi, e desenhar a reta, vocês têm que ver se a reta passa pelos pontos de vocês. Se a reta passar pelo ponto de vocês, é porque está ok, vocês resolveram a função de forma correta. Se os pontos não tiverem de acordo com a reta, é porque tem alguma coisa errada. Ou vocês escreveram a função errada, ou vocês colocaram algum ponto errado. Por exemplo, vamos dizer que no 10 eu fiz a conta, né? É 4x mais 2. Aí eu fiz 4 vezes 10, 40. E esqueci de somar os 2. Quando eu marcar esse ponto, 10 com 40, ó, vou marcar o 10. Eita. Desculpa. Aqui, ó. Vou marcar o 10 com o 40. Se eu marcar o 10 com 40, ele vai ficar bem nesse ponto aqui, ó. Certo? Ó, junto com 40. E aí vocês percebem que o ponto E, ele não está passando pela reta vermelha. Ou seja, está errado. Por quê? Porque eu esqueci de somar os dois. Se eu fizer de forma certa, que vai ser 10 vezes 4 vezes 10 mais 2, fica 42. O ponto certo é justamente aqui, ó, no 42. Esse é o ponto certo, tá bom? Então, se ficar algum ponto fora da reta, é porque está equivocado. Opa. Vocês podem clicar aqui em mover, que você move a tela mais fácil, tá certo? Então, é esse o objetivo dessa atividade. É vocês resolverem para eu acho que eu coloquei quatro funções, certo? E aí, depois que você fizer cada uma delas, vou apagar esse ponto que está errado. Depois que você fizer cada uma delas, você vai fazer aquele mesmo processo para salvar, que é o quê? Vai clicar aqui no menu, aí vai clicar em exportar imagem. Quando você clica em exportar imagem, ele cria a imagem direitinho. Aí só clicar em download, que vai salvar no seu computador. Não, vai abrir a pasta perguntando onde que você quer salvar. Aí você pode salvar, por exemplo, em downloads mesmo. Colocar o nome de atividade 4 e coloca teu nome, por exemplo, no caso Matheus Rock. Clicar em salvar. E aí essa imagem que você salvou, que está no seu computador, depois você vai lá na atividade e manda para mim como anexo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Google Classroom. E até a próxima.